A gente acredita que a pregação deve ser expositiva. Mas, pastor, o que é uma pregação expositiva? Uma pregação expositiva é aquela que visa expor o texto sagrado, e respeitar o texto, de maneira que não sou eu quem vou dizer ao texto o que o texto vai dizer. É o texto que tem que dizer a mim o que eu vou pregar. Então, isso implica em tentar descobrir o sentido de cada palavra, o contexto de cada frase, e realmente entender o que o autor quis dizer. O que o autor quis dizer. Não vale, numa pregação expositiva, a ideia, eu sinto que é isso. Eu acho que é isso. Não. Então, nós vemos inúmeras vezes, em muitas igrejas, o pastor ele cita o texto, e o que ele fala não é realmente o que o autor quis dizer. Mas eles falam, não, isso está valendo, é o que eu sinto no coração. Não é. Não é. Se você abre o texto e não o interpreta de maneira correta e fiel, você não está pregando a palavra de Deus. E hoje, mais do que qualquer outra pregação, acho que você vai conseguir notar um pouco disso. O quanto que a gente tem tentado e se esforçado aqui para pregar de maneira expositiva. É o texto. Você vai notar que todos os princípios do que eu vou falar aqui surgem do texto. E até há aqui um desejo de interpretar cada palavra de acordo com o seu contexto. De acordo com o seu contexto. Por exemplo, em português, o verbo tomar. O que significa o verbo tomar? O que significa? Me ajuda aí. Beber, tirar, tá vendo? Não é? São vários os significados. Pode ser beber alguma coisa, pode ser tome seu assento, pode ser eu tomei a blusa do rapaz, eu tomei uma cacetada. São inúmeros. É que você está tão habituado com o seu idioma que você nem nota. É no automático. Você, ao perceber o contexto, o cara diz, tomei uma bebida, você automaticamente sabe o significado daquela palavra. Então, a nossa Bíblia, ela foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico, basicamente, e o Novo em grego, basicamente. Também aí um pouquinho de aramaico. E a gente, quando você traduz, você tem tem alguns elementos muito difíceis. Porque cada idioma tem as suas expressões típicas. Por exemplo, se você falar para um americano, quantos anos você tem, não vai ter muito sentido para ele. Porque nós perguntamos, quantos anos você tem? Um americano pergunta, quão velho você é? E ele responde, eu sou 35 anos velho. É assim que eles falam. Então, cada idioma tem as suas particularidades. E a Bíblia, o idioma que foi escrito a Bíblia não é diferente. Então, aqui, por exemplo, no versículo 4, nós temos a expressão, irai-vos e não pequeis. A palavra irai-vos aqui, em hebraico, é hagás, e significa tremer, estremecer ou enfurecer. Na minha versão, está traduzido como irai-vos, enfurecer. Só que há muitas outras traduções que trazem assim, tremam e parem de pecar. Essa, eu acredito, é a melhor tradução. Eu vou tentar explicar aqui de acordo com a pregação. Mas eu estou te dando esse exemplo para te mostrar, está vendo? Tem que haver um desejo do pregador de realmente absorver o que o texto diz. O que cada palavra significa. E aí, então, você vai ter a certeza de que você está ouvindo Deus falar e não um homem. Uma vez eu conversava com um pastor amigo meu, um pastor reformado, e ele acredita nisso também, de pregar de maneira expositiva. E quando ele acabou a pregação, ele se sentiu fiel. Ele falou, puxa, eu creio que eu fui fiel, que eu expus realmente o que o texto queria dizer. E aí alguém veio e o elogiou pela pregação. E ele me contava, sabe qual foi a sensação que eu tive? Ele está me elogiando por quê? Não tem nada a ver comigo, eu apenas falei o que Deus disse. Essa deve ser a sensação de um pastor verdadeiro. Se ele for fiel ao texto, quando alguém o elogia pela pregação, ele fala, não é minha ideia, eu apenas expus o que está no texto. Não tem nada de genial em mim, eu apenas expus o que está no texto. Essa é a sensação. E isso então, você pode dizer, isso aí é pregação de Deus. É uma pregação onde eu estou ouvindo realmente o que Davi disse. Porque Davi escreveu o Salmo 4. Davi foi inspirado por Deus. Então, eu sou Davi também, né, Rodrigo? Davi. Não este Davi, você não veio para ouvir este Davi.
Você veio para ouvir este Davi aqui, do Salmo capítulo 4. Este Davi. Porque este Davi foi inspirado pelo Espírito Santo. E o máximo da minha inspiração é ser fiel a este texto. O máximo da minha inspiração é ser fiel à inspiração que Deus deu a Davi. Isso é uma pregação expositiva. Então você estará ouvindo a voz do seu Criador, e não a voz deste pastor aqui. Você estará ouvindo a voz daquele que te criou e está a falar com você neste exato instante. É o que nós cremos. É o que nós cremos. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Tentar ser fiel a esse texto e deixar que todo o texto fale comigo e fale com você. E é isso que todos nós precisamos. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos ser cheios do conhecimento do Senhor. É isso que todos nós precisamos. Que os nossos filhos precisam. Nossos filhos precisam. Eu sei que ao fazer isso, eu estou fugindo do status quo. Eu estou fugindo do que é praticado em muitos lugares. Onde os pastores não estão nem aí para o que o texto quer dizer. Eles apenas usam qualquer texto como pretexto para falar o que eles bem entendem. E para seduzir as pessoas domingo após domingo. E não querem trazer ensino sólido às pessoas. Tanto que muitos de nós achamos que nossos filhos não podem, nossas crianças não podem ouvir uma pregação como nós pregamos aqui na Igreja de Resgatar. Não, tem hora que é um pouco difícil. Ora, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Nossos filhos precisam ouvir coisas sólidas. Ensinamento sólido. É que eu sei, nós estamos em uma geração onde fomos ensinados que não podemos exigir nada de nossos filhos. Nada. Alguém viu aquele vídeo que corre no Zap do pai com a cinta na mão e falando para o molequinho pegar a galinha? Alguém já viu esse vídeo? Bastante gente. Aí ele fala para o moleque, pega essa galinha, moleque. E a mãe filmando. E a mãe raiz, gente. A mãe falando, pega logo, moleque, pega logo. Mãe raiz. O pai estrangula o moleque, gente. Fala assim, vai pegar esse negócio, vira homem, moleque. Criação à moda antiga. Mas nós aprendemos que nós não podemos exigir nada de nossos filhos. Não podemos exigir. Não podemos. Inclusive os pastores acham que não podem exigir nem mesmo dos adultos. É o que eles acham. E por isso, obviamente, temos uma geração de pessoas completamente ignorantes e fracas. Fracas. Em todos os sentidos possíveis. Não podemos exigir nada das pessoas. Não. Os nossos filhos têm que ouvir a palavra de Deus. Pastor, muitas coisas são difíceis. É claro que são. São difíceis até para você. Mas se você quer crescer de verdade, você precisa ouvir com muita atenção, ir para casa e inúmeras vezes perguntar a mim. Não entendi aquilo, outro. A minha percepção é que muitas vezes vocês são gênios e entendem tudo. E não é verdade isso. Nós somos limitados. E é parte fundamental do crescimento. Perguntar. Pastor, não entendi isso. Perguntar ao líder. Para realmente existir crescimento. Crescimento e edificação. Não podemos exigir muitas coisas das crianças. Devemos exigir. Para que elas se formem como homens de verdade. Veja a minha dica para você. É totalmente diferente da dica da pedagogia moderna, da psicologia moderna. Você já tem uma prova do que eu estou dizendo. Você pode ver o resultado da pedagogia moderna nos jovens de hoje. Frágeis, qualquer coisa, o cara quer se matar. A menina o rejeita, ele precisa passar no psicólogo. Fracos, de cristal eles são feitos. Precisamos exigir nossos filhos, para que eles se desenvolvam como homens e como mulheres, de verdade. E você também como cristão. Se eu não exigir de você, você não vai desenvolver. Você não vai se desenvolver. Então é necessário que você tenha desejo e disposição para crescer no Senhor. Disposição. Um trabalho árduo e contínuo. Árduo e contínuo. Quando você tiver 60 anos, ainda assim, se você é um cristão verdadeiro, você entenderá, eu não estou pronto. Eu ainda estou me preparando. E todos os dias adquirindo conhecimento. Para aquele dia, cujo qual eu me encontrarei com o meu Redentor, com o meu Criador, com o meu Senhor. Até lá, não haverá descanso. Este é o caminho para todo cristão, que realmente
quer crescer, que realmente quer amadurecer. E não há outra maneira de você ser feliz. É mentira a ideia de que você pode ser burro e ser feliz. É mentira. Você não pode. A felicidade não é uma prerrogativa dos ignorantes. A felicidade é fruto da sabedoria, do conhecimento de Deus. É o que você precisa, é o que o seu filho precisa. Ser cheio do conhecimento do Senhor em todos os dias da vida dele. E crescer no conhecimento do Senhor. É o que eu e você precisamos. Eu sei, não viemos de uma cultura que prioriza isso, mas você precisa desenvolver isso. Então, vamos lá. Vamos lá, Salmo capítulo 4. Responde-me, é Davi que escreveu esse salmo. Foi Davi quem escreveu esse salmo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Vou explicar isso aqui, tá? Fique em paz aí. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho, ou seja, de comida e de bebida. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Tá. Esqueci de pegar minha pregação com a minha esposa. Vamos dali mesmo, vai. Põe lá. Esse salmo, ele está estruturado dessa maneira. Aqui, ó. Primeiro, Davi declara sua confiança no socorro divino. Ele diz, eu clamo a ti, e eu sei que o Senhor me responde. A base de seu salmo, e também da história de Davi, está aqui. Eu sei que eu posso orar a Deus, e Ele há de responder a minha oração. Segundo, do verso 2 ao 5, ele adverte os homens maus. E terceiro, do verso 6 ao 8, ele responde aos homens que almejam apenas as bênçãos materiais. Antes de entrar aqui no texto, de vez em quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim, olha, a pregação tem que ser relevante. A pregação tem que ser relevante. Relevante é o oposto de irrelevante. Ah, esse assunto é irrelevante, é inútil. Esse assunto não tem nada a ver comigo. Não é uma coisa é irrelevante, não é atual, tem nada a ver. Então, relevante tem a ver com algo que tem a ver com você, que é atual, que fala a sua vida. Isso é. O que aconteceu? Ah, tá ligando? Então, Calvino, ao comentar esse texto, ele disse o seguinte, olha, é provável que essa angústia que Davi está enfrentando aqui tem a ver com um momento quando Davi fugia de Saul. Alguns outros supõem que pode ser quando Davi fugia de Absalão, mas não faz diferença. Era algum problema que ele estava enfrentando. E apenas com o que a gente tem aqui, nos é o suficiente para interpretarmos tudo que Davi está vivendo. Então, primeiro lugar, põe lá, por favor. A confiança no socorro de Deus. Veja o versículo 1 comigo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ó Deus da minha justiça. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. O que significa isso? Ó Deus da minha justiça. Significa o seguinte. Ó Deus, aquele que defende o meu direito. Aquele que julga a minha causa de maneira justa. Davi está recebendo tratamento injusto por parte dos homens. Ele diz aqui, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Ele está sendo injustiçado. A minha glória em vexame. Estão mentindo em relação a Davi. Davi está sendo justo e o que ele merecia era glória. Mas estão lhe dando vergonha. Por exemplo, um caso onde isso aconteceu com Davi. Coloca lá, por favor. Lembra de Jonatas, que era amigo de Davi, filho de Saul? A Bíblia diz que Davi, mesmo sendo fiel a Saul, Davi estava sendo perseguido por Saul. E Saul queria matá-lo. Então, veja o que Jonatas diz para seu pai Davi, que queria matar, para seu pai Saul, que queria matar Davi.
Ele, Davi, arriscou a própria vida quando matou Golias. Sim, porque o senhor não foi, meu pai. O senhor era tão alto, não é? Tão grande. Davi pequenininho foi lá e matou Golias. E por que o senhor não foi? Davi foi, né? Davi foi lá e matou Golias. Por meio dele, o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Então, isso aqui foi uma das vezes onde Davi disse: eu preciso de um Deus que julgue minha causa, porque os homens estão transformando a minha glória em vexame. Olha, veja a minha glória, meus atos de justiça, a minha valentia contra Golias. E agora ele quer me matar. Davi ia para a guerra, diz a Bíblia, e era corajoso e estava dando muitas vitórias para o povo de Israel. E o que Saul queria fazer? Matá-lo por conta disso. Estavam transformando a glória de Davi em vergonha. Entendeu? Para você? Porque a palavra de Deus é para mim e para você. Inúmeras vezes, o cristão recebe tratamento injusto por parte dos homens deste mundo. Não é isso que Davi diz? Homens! Inúmeras vezes. O tribunal deste mundo sempre atribui às nossas justiças vergonha. Vergonha. Por exemplo, a moça e o rapaz lá na escola, que são virgens. Isso é justiça. E justiça é digno de glória. Mas o que o mundo lhes dá? Vergonha. Dizem: você é um fraco. Uma pessoa, uma vez, trabalhava em uma empresa e vários funcionários estavam querendo entrar na justiça para receber um dinheiro que eles já haviam recebido. E apenas esse funcionário falou, cristão, disse: eu não posso fazer isso. Isso é desonestidade. E todos os outros diziam: você é otário, né? Não, a gente tem que ganhar esse dinheiro, é direito nosso. Mas eu já recebi. E passam até a fazer chacota dessa pessoa por ser honesta, a persegui-la por ser honesta, e a sua honestidade, ela se transforma num grande acusação para todos os outros ali. Porque os outros, ao olharem aquela pessoa, se sentem culpados. E para não se sentirem culpados, xingam aquela pessoa. Então as pessoas transformam a honestidade daquela pessoa, que é motivo de glória, em vergonha, em vexame. Tiram sarro, dizem que ela é boba, dizem que ela é otária. Estão transformando a minha glória em vexame. O que esse texto nos diz é: se a nossa justiça não for reconhecida por este mundo, isso não deve nos desmotivar. Se não houver ninguém neste mundo para defender a nossa causa, há um Deus no céu que intercede a nosso favor. Quantos creem? É isso que o texto está dizendo. Viu? Quer pregar de maneira expositiva? Eu fiz a aplicação, mas a minha aplicação surge do texto. O maior de todos, o mais injustiçado de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu amor, Ele deu alegria, Ele deu vida, Ele deu cura, Ele deu libertação, e as pessoas lhe deram vergonha, o crucificaram. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, Paulo fala dos sofrimentos de Cristo. Pedro também diz que nós devemos nos tornar coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Devemos participar dos sofrimentos de Cristo. Quais são os sofrimentos de Cristo? Um deles é ser justo e merecer glória, e ao invés disso, receber vergonha por parte deste mundo. É isso. E Paulo e Pedro nos dizem: se gloriem nisso. O Antigo Testamento diz: farte-se de afrontas, farte-se, alimente-se de todas as mentiras e das injúrias que os homens maus e os malignos atribuem a você. Se regozije nisso, porque você está sendo perseguido por conta da sua justiça. Não é isso que diz Mateus? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta da justiça. Não se atemorizem, não fiquem desmotivados. Por quê? Responde-me, ó Deus, quando clamo: ó Deus da minha justiça.
Graças a Deus, graças a Deus. O nosso Deus não é o Gilmar Mendes. Amém. Muito amém. Homens malignos e depravados como o nosso STF tendem com certeza a julgar de acordo com o que são, podres. E os homens deste mundo são podres. São podres. Eles não hão de julgar aqui os nossos feitos de maneira positiva. Não se chateiem com isso. Não se chateiem. Não se chateiem. Pelo contrário, regozijem-se, porque grande é o vosso galardão no céu, diz o Senhor. Amém ou não? Segundo, advertência aos homens maus. Veja comigo, aqui no versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Quais as advertências que Davi faz aos homens maus? Primeiro, desistam de insistir na maldade. Até quando vocês insistirão em mentir a meu respeito? Vocês são perseverantes em me difamar. Parem de pecar. Parem. Vocês são perseverantes em fazer o mal. Vocês não desistem de fazer o mal. Segundo, Davi diz, o Senhor distingue para si o piedoso. Piedade tem a ver com obediência à Escritura. Uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa? É o oposto de uma pessoa imoral. Uma pessoa piedosa que tem temor de Deus, que tem reverência, que se esforça para seguir a palavra. Então aqui o texto diz, o Senhor distingue para si o piedoso. O que significa isso? Distinguir. A NVI, em português, fala assim, o Senhor escolhe. Ele olha a muitas pessoas e ele diz, não, esse aqui é meu. A NVI em inglês diz assim, o Senhor coloca à parte, ele separa. A ideia é, há uma multidão de pessoas ali, mas aquele que é piedoso, aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor o destaca, o retira dali e o coloca num lugar à parte. E diz, esse é meu. O meu foco, a minha luz está direcionada a ele. É isso que ele está dizendo. Davi está dizendo, os olhos do Senhor não estão sobre vocês, os homens maus. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Porque eu sou o servo de Deus. É o que ele está dizendo. Terceiro, Davi diz, parem de pecar. Parem de pecar. Veja comigo o versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Aqui, os tradutores adotaram a tradução da Septuaginta. E por isso colocaram, irai-vos e não pequeis. Como eu disse no começo, a palavra irai aqui, em grego, em hebraico, é hagás. E significa tremer, estremecer e também enfurecer. Das duas ideias aí. Mas, a nova tradução na linguagem de hoje, traduz assim esse mesmo texto. Ao invés de irai-vos e não pequeis, traduz assim, tremam de medo e parem de pecar. A NVI em inglês diz a mesma coisa, tremam e não pequem. Eu acredito que essa é a melhor tradução. Por quê? Porque o contexto nos leva a essa ideia. Veja, por exemplo, aqui. Irai-vos e não pequeis, diz o verso 4. Veja a continuação. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O contexto é, Davi está advertindo quem? Os homens maus, não é? Os homens maus. E diz, homens, parem de me perseguir. E agora ele diz, tremam e parem de pecar. E aí, consultai no travesseiro o coração. O que é isso? Examinem suas consciências. Vejam se o que vocês estão fazendo é correto. Vocês conseguem dormir? Vocês conseguem deitar e dormir fazendo tudo isso de errado contra mim? Examinem suas consciências. É o que ele está dizendo. E por fim, ele diz, no verso 5, ofereceis sacrifícios de justiça. O que significa isso? Sacrifícios de justiça. Aquelas pessoas que perseguiam Davi estavam em Israel. E todo Israel era religioso no sentido de crer em Deus e frequentar o culto, o lugar de culto. Não existia muito ateu ali em Israel. Então, aqueles homens, eles iam para o templo e ofereciam seus sacrifícios, seus rituais a Deus. Mas perseguiam Davi. Então Davi está dizendo, parem de pecar. De que adianta vocês irem ao culto no sábado, oferecerem um sacrifício, um bezerro, e depois cometerem injustiça contra mim? A ideia é mais ou menos a seguinte.
De que adianta você ir ao culto no domingo e bater na sua mulher na segunda? Parem de pecar! Portanto, por conta do contexto, eu acredito que a melhor tradução seja essa. Mas, está vendo como que às vezes tem algumas passagens que são um pouquinho mais difíceis, por conta dessa questão da tradução. Tanto é que Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai fazer a citação daqui do Salmo 4, usando o irai-vos. Porque talvez tenha uma ideia ali também de ira ali, dos homens que estão cheios de raiva contra Deus. Aí vocês estão irados. Tudo bem. Mas então, parem de pecar, não pequem. Seria mais ou menos algo nesse sentido. Terceiro e último princípio. Resposta aos materialistas. Verso 6. Há muitos que dizem, há muitos por aí, não sou eu, é Davi respondendo a esses muitos. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? E veja a resposta de Davi. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Parece que não tem nada a ver, né? Você vai entender que tem tudo a ver. Mas ele diz que alguém está fazendo uma pergunta. Quem nos dará a conhecer o bem? Lembra que eu falei no começo? A gente tem que tentar entender o que o autor quis dizer. O que significa a palavra bem aqui? O que é bem? O que significa? Quem nos dará a conhecer o bem? De que bem ele está falando? De que bem ele está falando? Algumas outras traduções nos ajudam e o próprio contexto também nos ajuda a entender o que significa bem aqui e é fundamental para compreender o texto. A NVI, em inglês, traduz aqui bênção por prosperidade. A nova tradução na linguagem de hoje traduz bem por bênção. E o contexto nos mostra, então, que a palavra bem aqui está associado com bênçãos materiais. Quem nos dará a conhecer as bênçãos materiais? É isso que eles estão dizendo. Como eu sei isso? Porque Davi logo em seguida responde a esses homens. Eu tenho mais alegria do que esses homens. Quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ou seja, fartura de comida e de bebida. Eu tenho mais alegria do que eles. Que acham que a vida é apenas comida. Que acham que a vida é apenas coisas materiais. Eles acham que vão servir apenas ao Deus que lhes prometer dar dinheiro e comida. Só. Essa é a ideia aqui. Então, Davi, ele diz, diante dessa pergunta deles, quem nos dará a conhecer o bem? Veja a resposta dele. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que ele está dizendo é, Deus, faz brilhar a tua bênção sobre nós. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, vocês perguntam quem nos dará as bênçãos? O meu Deus, Ele é a maior bênção, Ele é o maior bem. Conhecer o Senhor é o maior bem que a alma humana pode desejar. E veja uma consequência imediata de o Senhor brilhar sobre ele a luz do rosto. Paz, ele diz, eu deito e pego no sono, e eu tenho mais alegria do que eles quando tem dinheiro, quando tem abundância. Paz é tudo. Paz é tudo. Quantos venderiam seus bens para ter paz? Recentemente encontrei uma pessoa que estava vendendo uma casa super barata, quase metade do preço, e perguntei por quê? Porque eu não aguento mais o meu filho. Eu preciso ir para algum lugar longe desesperadamente. Estou disposto até a perder metade de um bem que eu tenho, para ter um outro bem, chamado paz. Uma vez vi a história de uma moça que ganhava 30 mil reais trabalhando em São Paulo, capital, e decidiu sair e ir para uma cidade interior para ganhar 4 mil reais. E a resposta dela foi, paz. Eu quero paz. O cristão, diz a Bíblia, tem paz mesmo em meio à tormenta. Mesmo em meio à tormenta. Agora, quantas vezes pensamos como os ímpios? Quem nos dará a conhecer o bem? Quantas vezes pensamos exatamente como esses ímpios aqui? Vai ser o nosso Deus aquele que nos der as bênçãos materiais. E aí, a gente diz, abençoado é meu chefe, que troca de carro todo ano. É ele que é abençoado. Eu sou uma desgraça, gente. Abençoado é meu chefe. Está assistindo a Copa, sabe na onde? Lá na Rússia. Ele é abençoado. E eu estou aqui, naquela TVzinha ali. Abençoado é aquele fulano que é conhecido, tem um nome, benquisto entre os outros, é famoso.
Ele é abençoado. Quantas e quantas vezes pensamos como ímpios e achamos que o ápice da bênção, o ápice da prova de que Deus está conosco, são coisas materiais, em inúmeros momentos. Ele diz: quem nos dará a conhecer o bem? Brilhe sobre nós a luz do teu rosto. A ideia é que sejamos agraciados com a tua presença, que o teu favor esteja sobre nós, que a tua bondade e misericórdia brilhe sobre nós. Esse é o sentido dessa expressão figurada aqui. Outros textos nos ajudam a entender isso. Veja Números. Põe lá Números. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Está vendo? A ideia do rosto de Deus brilhar sobre nós tem a ver com misericórdia e paz. Veja. Por que essa figura aqui? Que o teu rosto, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. O que significa isso? O que significa isso? O rosto é a maior expressão do seu ser. Então isso aqui é uma linguagem figurada, porque Deus nem rosto tem. Deus é espírito. Mas é só uma linguagem para dizer o seguinte: que Deus se revele a nós, que nós possamos vê-lo, face a face como Ele é. Que nós possamos vê-lo. Qual é a pior maldição do ímpio? Eles não veem a Deus. O rosto de Deus está oculto. O rosto de Deus não brilha sobre eles. Eles não conhecem a Deus. Eles conhecem os falsos deuses. E por isso estão perdidos. Estão destituídos de alegria e da paz verdadeira. Estão destituídos da glória eterna. Destituídos. Eles não conhecem o Senhor. O inferno não é um lugar pegando fogo. O inferno é o lugar onde os homens irão ver a face de Deus, mas não com bondade e misericórdia. Eles vão ver o rosto de Deus em chamas e um Deus cheio de ira durante toda a eternidade. Mas a Bíblia diz que o rosto de Deus, amigável e misericordioso, brilha somente sobre o seu povo. Somente sobre os justos. Tem lá o texto? Põe lá. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Quem vê a luz do rosto de Deus brilhar sobre si? Quem? Os justos. Somente esses. Portanto, meu irmão, quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará a conhecer o bem? Ímpios fazem essa pergunta. Ímpios medem suas vidas, suas bênçãos, relacionadas apenas às coisas deste mundo. Ímpios são assim. Não Davi. Não os servos de Deus. Os servos de Deus dizem: o quê? Mais bem do que eu possuo? De poder ver a face de Deus na presença de Jesus Cristo? Mais bem do que eu tenho? A glória eterna que foi destinada a mim, que sou filho de Deus? A eternidade, a imortalidade? Mais bem do que isso? A paz que excede todo o entendimento? A alegria que só Deus pode dar? Porque Gálatas diz isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A alegria, paz é uma escolha, é uma atitude. Não, não é. Alegria e paz são dons que só Deus pode dar. É Deus que coloca a alegria no coração, como Davi diz: puseste em meu coração mais alegria do que a alegria que eles possuem quando lhes há fartura de comida, de picanha e de bebida. Eu sou mais feliz com pão e ovo do que eles com picanha de 300 conto o quilo. É o que ele está dizendo. É um milagre. É um milagre. Pare em nome de Jesus de pensar como os ímpios, de achar que, eu não sou abençoado porque eu não troquei de carro esse ano. Eu não sou abençoado porque quem nos dará a conhecer o bem? Você está pensando como ímpios pensam. Ímpios. Estou quase adiantando minha pregação de domingo. Mas veja como que às vezes nós só medimos os prazeres
com base em coisas materiais, como esses homens aqui, apenas prazer de comer e beber. Há um prazer, por exemplo, em dormir com várias mulheres. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza deve ser muito prazeroso. Deve existir um prazer muito forte, principalmente em trair, porque o proibido não é mais gostoso. Com certeza há prazer nisso. Senão ninguém faria. Mas e o prazer de ser fiel à sua esposa e ver os seus filhos crescendo, te amando, e não com ódio de você porque você é um safado? E esse prazer? Há vários tipos de prazeres. E por que tendemos a achar que os únicos prazeres da vida são comida, bebida e trocar de carro? Isso é estupidez. Estupidez. Ímpios vivem assim. O carro não é um alvo de vida. Carro é um meio apenas para você caminhar e viver a vida. Carro não é alvo de vida, não é projeto de vida. Casa não é projeto de vida. Coisas não são projeto de vida. É isso que o salmista está dizendo. Por isso eu tenho mais alegria do que eles, quando eles têm fartura de todas as coisas deste mundo. Por quê? Porque eu conheço a Deus. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Responde-me quando clamo. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da minha justiça. Você crê nisso também?